Vamos lá, gente. Olha, alguns dirão que é marmelada, mas o Tony Ramos está realmente pau a pau com ele. Claro, pois essa pessoa que vamos receber agora não é o pai da facção, mas é o senhor responsável por toda a nossa bagagem das tramas complexas das histórias do Brasil. A gente vai receber aquele que tem nome de ex-presidente, mas não é, mas pode ser o nosso futuro. É o Emerson Castro, gente. Aplausos para ele. Eu esqueci de citar que ele é uma pessoa muito pimpona. Pois é, você tinha que falado. Até hoje ele não entende por quê. Mas assim, Emerson, eu quero que você fale para ele o que eles podem esperar da tua matéria, além de uma prova difícil. Que se eles já estão sabendo. Ler o livro, né? Sim, pelo amor de Deus, gente. Antes de começar qualquer pergunta aqui, se ele passou um livro, leia. Porque senão é final, com Façam certeza. como o Tim Maia, leiam um livro. Sim, eu fiquei de final nele. Mas vamos lá. Esse ano a gente tem uma pequena alteração, que é o nome da disciplina é Jornalismo e Contexto Histórico. É uma disciplina que eu estou montando de uma maneira em que a gente vai, ao mesmo tempo, discutir a história do Brasil e olhar para o papel do jornalismo dentro dessa história, né? O quanto a gente, como jornalista, interfere de alguma maneira, né, ou participa, né, dessa construção da história brasileira. Sobretudo do século XX, né, que é o que nos pega mais. E eu acho que o ponto central aí é justamente o debate, né? Então, assim, vai ser uma disciplina em que a gente vai conversar muito, discutir muito, debater muito sobre esse processo, né, de interação do jornalismo com a história do Brasil, né, a construção da história. Você consegue falar um pouco sobre qual que é a importância da história do Brasil dentro do jornalismo? Então, vamos pensar para o jornalista, né? Para vocês que vão, daqui a 4 anos, trabalhar como jornalistas e tal. Vamos pensar que a história é uma base de formação, né? Na verdade, todas as outras disciplinas da área humanas, né, vamos dizer assim, antropologia, sociologia, história da arte e tal, todas elas são super importantes em termos de formação. Mas eu acho que assim, a história do Brasil, ela é talvez um tanto quanto mais fundamental, considerando que a gente não consegue, né, trabalhar, por exemplo, no jornalismo com algumas questões, né? Por exemplo, a gente vai discutir, sei lá, racismo no Brasil, vai discutir questões da política, né, o impeachment, esse tipo de coisa, se a gente não tem compreensão, né, de como esses processos, né, como chegamos a isso, né, a partir da história. Então, me parece fundamental a gente estudar esses processos, compreendê-los. A história não se repete, mas ela tem, digamos assim, ela tem consequências, né, causas e efeitos. E é preciso entender isso para poder trabalhar com essas informações nas matérias que vocês vão fazer a partir, né, do período em que vocês estão aqui na faculdade e depois de 4 anos. Então esse é o ponto, realmente é uma base, né, de apoio, de reflexão para poder produzir bom material jornalístico com fundamentação, com base, né, para não falar besteira. Exato, igual o apresentador, mentira. Emerson, para ti, o que faz um bom e um mau aluno? Bom e mau aluno? Bom, acho que cada disciplina tem as suas variantes assim para isso, mas eu vou falar bem genericamente. Acho que o bom aluno, independente da nota que ele tira, é aquele que se esforça muito, né? E acho que vocês vão perceber isso, não só eu, os outros professores também têm um pouco essa perspectiva de premiar o aluno que se esforça muito, né? Se esforça de verdade, né? Com paixão, com carinho, com gosto pelo que está fazendo. Pode até não acertar na primeira vez, mas vai se esforçar para acertar na segunda, na terceira e vai dar conta de produzir algo muito legal, né? Então, assim, esse é o aluno fundamental, né? É o jornalista fundamental também, né? Porque jornalista é o cara que transpira, né? Ele quer fazer o melhor possível o trabalho dele porque ele espera uma consequência disso, né? Vocês já podem imaginar, e a gente vai discutir bastante isso também, o quanto o jornalismo tem consequência na sociedade, né? Imagino que todos vocês, quando decidem fazer jornalismo, pensam algo nessa linha, né? Eu diria que o mau aluno é aquele que, de fato, talvez não queira exatamente ser jornalista e não sei por que está no curso, né? Aparece no curso, sei lá como. É aquele que falta, aquele que vem para a aula e dorme, que não está interessado, que quando vai fazer trabalho em grupo não participa, então aí não dá muito certo, né? Eu acho que não tem aquele empenho, efetivamente não está muito interessado e aí realmente não vai funcionar, não vai acontecer.
discutir política para os alunos parece ser alguma coisa, é sempre meio chato, assim, parece que é meio maçante, assim. Eu queria tô te dando 1 minuto agora para tu convencer a galera de que estudar história, estudar política, entender esse cenário, principalmente o que a gente está vivendo agora, qual que é a importância para o momento que eles estão vivendo, para quem está entrando agora no jornalismo. Então, mas eu acho que você até deu a dica aí. Eu acho que não só, né, para vocês como cidadãos, né, mas sobretudo com essa perspectiva de que vocês serão jornalistas, né, formadores de opinião, gente que vai mexer com a sociedade de alguma maneira. Não há como fazer isso, como a gente já tinha falado antes, sem você ter essa compreensão desse processo histórico, né? Como eu disse, as coisas não se repetem, né? O impeachment do Collor não é a mesma coisa que um processo de impeachment agora para Dilma, não é a mesma coisa, embora às vezes se use esse tipo de argumento. Então, assim, até para trabalhar uma matéria sobre isso, é preciso entender o que aconteceu naquele período e olhar para esse período e identificar as diferenças, identificar as formas como essa trama, vamos dizer assim, do campo da política ou de todos os outros campos, né, da cultura, da economia, como ela se dá, né? Frequentemente vocês vão perceber que sempre tem versões diferentes. Esse é o ponto, né? A gente como jornalista tem que olhar para essas várias versões e tentar mostrar para o leitor, para o telespectador, rádio ouvinte e tal, todas essas variantes para ele poder tirar uma média, porque assim, não existe uma verdade, não existe uma realidade, existe uma coisa que a gente constrói, né? Por isso que eu falei, a gente como jornalista constrói, né, a história também. Esse é o ponto mais importante aí, de a gente ter esse grau de responsabilidade. Então por isso olhar todas as versões, apresentar ao público, né, da melhor maneira possível, da maneira mais clara e ajudar as pessoas a entenderem, quer dizer, a gente já vai entender e vai poder fazer com que as pessoas também consigam o melhor possível entender, né, o que está acontecendo para elas tomarem decisões também. É isso aí, fica a dica, estudar política, falar sobre política, discutir história, é importante. Eu aprendi isso um pouquinho tarde, mas aprendi porque, como fica a frase que ele falou, que o jornalista, ele também faz parte da história porque é ele quem compõe a história, é ele quem conta a história, para ser mais verdadeiro. E a gente conversou com o Emerson de Castro. Quem quiser entender mais de história, debater um pouco desse assunto sobre política, é só procurar o nosso querido professor e ele vai receber vocês com muito amor e carinho. Me levantei aqui para te abraçar. Um aplauso para ele. Volte sempre ao nosso programa para defender a política. Até mais.